Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas você acha que, por exemplo, Deus, por exemplo, como você falou, aparece e surge em várias civilizações, até civilizações que morreram e tal, mas ela aparece em várias. Eu imagino que o código moral, né, que vem junto com religião e um monte de outros conceitos que vêm dentro da religião e para servir determinado deus ou deuses, né, dependendo, você consegue ver, como você disse, Deus é energia, esse conceito, apesar de civilizações de lugares completamente diferentes no mundo, eu acho até que essa descoberta, entre aspas, dos seus próprios deuses é uma coisa mais transcendental do que racional. Sim. Você consegue marcar coincidências ou semelhanças entre esses deuses, ou são deuses completamente diferentes? Diferentes na maneira como as pessoas olham, mas na essência, o conceito por detrás é uma origem só. Então você pode ter milhares de deuses aqui, que são milhares de manifestações de uma só consciência. Uma vez perguntaram a um mestre hindu, por que vocês têm milhares de deuses? Não, nós não temos milhares de deuses, nós temos um que se apresenta com milhares de formas. A resposta foi excelente, mas a nossa referência aqui ela é monoteísta, judaico-cristão. Então o cristão, quando vai falar disso, para ele é uma coisa única. Só que esse único está permeando toda a diversidade. Você lembra que no último programa você falou de complementaridade, que a gente tendo visões complementares, a gente chega no mesmo ponto. Então é claro que se você pegar civilizações antigas, ainda presas a alguma ignorância, você tinha a consecução de um Deus por medo. Por exemplo, quando se falava da divindade, as pessoas tinham medo antigamente. Aí tinha que fazer sacrifícios para a divindade. Era a religião baseada no medo. Se tinha medo da divindade, a divindade é colérica, te joga no inferno. É aquela visão antiga, o Deus do medo, cuidado, ele vai punir nós. Se não fizer o sacrifício, nossa colheita não vai dar certo. Então o tempo passou. Quando chegou na época de Jesus, por exemplo, usar uma referência mais próxima, Jesus ele transformou essa medida de um Deus colérico por um Deus de amor. Então a humanidade aqui no Ocidente trocou a referência de ter medo de Deus para ter amor por... Veja que isso é histórico. Você olha lá atrás, você vai ver sacrifícios sangrentos, a divindade, os sacrifícios humanos, que eu estou falando, uma coisa horrível, né? E muita superstição. De Jesus para diante, você vê uma coisa, não, você reza a Deus com o seu coração, você e o Pai direto, sem intermediário. Era como Jesus colocava, você fala com o seu Pai que está no céu com o seu coração, em espírito e verdade. Então ele aproximou a divindade, tirou lá do céu e colocou no coração, sendo que para os povos antigos estava na natureza, né? E que também é verdade, né? O todo está em tudo. Então nós saímos de uma espiritualidade ou religiosidade do medo para uma religiosidade de amor, pelo menos na base. E aí, agora, a gente já não tem mais medo, a gente até troca com ele através de promessa. Se o senhor me der tal coisa, eu faço tal coisa. Então, perdemos o medo, ficamos abusados, já não temos mais medo e até fazemos promessa, quem sabe ele nos atende. E há um terceiro tipo de religiosidade que está abrindo. Nós tínhamos a antiga, que era baseada no medo da divindade, a atual ainda, que é essa baseada no amor, e uma que está emergindo, que muita gente cansada de dogmas de diversas religiões, buscando uma espiritualidade mais livre, que seria a relação com o universo a partir da evolução e a partir da consciência desperta. Tipo, eu desperto, não preciso ter medo, tá? Porque eu não estou condenado a nada, por que eu vou ter medo? E o amor que se fala é muito maior do que o que eu imagino com a minha mente. Então, o que eu vou fazer? Evoluir, crescer para se entender, e assim eu me integro. Então, 3 tipos de espiritualidade ao longo do tempo. Pelo medo, essa pelo amor que envolve a troca social, as promessas e tantas coisas, eu pedir algo, e a outra que fala, não, eu não vou pedir, eu vou trabalhar, eu vou avançar e causa gera efeito. Eu vou buscar a evolução, pela evolução eu compreendo melhor como é que as coisas funcionam e eu expando minha consciência e vou entender isso. Havia um conceito antigo hermético, tanto na Grécia quanto no Egito. Você falava assim, existe um todo que está em tudo. Quer dizer, não se fazia uma divindade, é o todo, sem limite, o absoluto. O todo está em tudo. Aí alguém diria, existiria algo fora do todo? Não, porque aí estaria faltando um pedaço
E a palavra o todo não teria sentido. Então, quando você fala o todo, você está falando que está em tudo. Então, veja, se eu chegar na rua e falar para alguém, onde é que está Deus? Ele vai falar, Deus lá em cima, a gente cá embaixo. Mas a noção do todo, se está em cima, também está. Embaixo, se está à esquerda, está à direita, se está dentro, está fora. Conclusão, em tudo. Você não quis deixar dúvida. Então, esta noção do todo, se eu pegar um cara que pega um toco, Humberto, coloca guirlanda de flores no toco, Daniel, e começa a rezar e dizer que o todo está ali, ele não está errado, porque o todo está em tudo. O problema é que ele vai achar que o todo só está no toco dele e não nos outros tocos dos outros. E aí é que está o problema que se tinha antigamente dessa separatividade entre religiões. Se o todo está em tudo, ele está dentro do toco, está dentro de você, está dentro de mim, está em tudo. Porque se não tiver o todo, significa que está faltando um pedaço, isso não é admissível, porque a luz está em tudo. Só que esse conceito é muito vasto para alguém entender um Deus sem forma na totalidade. Então, por isso... civilizações antigas e culturas antigas foram desenvolvendo maneiras de interagir com o todo de acordo com aquela religião. Então, se era matriarcal, era mãe divina, se era patriarcal, era pai divino, e aí cria-se um panteão de divindades abaixo dele, como intermediário entre o ser humano e aquele todo. Só que ainda vigora isso. Posso imaginar o que for. O conceito de que o todo está em tudo já abarcou tudo isso, inclusive o que eu sequer não imaginei. Então, isso é um conceito transcendental que ultrapassa a razão humana, porque ele não é absoluto, ele é relativo. Eu estou aqui, eu falo, o todo está em tudo, mas eu não conheço tudo, não conheço o universo inteiro. Então, eu só posso falar isso como um conceito intelectual. O todo está em tudo. Agora, para entender isso, é mais fácil se eu tiver uma forma de me concentrar, de me relacionar enquanto ser humano desse jeito. Então foi assim que surgiram nas diversas culturas as maneiras diferentes de falar. Agora, numa visão hoje nossa, se o todo está em tudo, é a mesma luz permeando tudo com milhares de formas e manifestações, incluindo nós mesmos. Isso é maravilhoso, né? Sim. Só para comentar, é como se a gente não... A gente precisasse ter um alvo para mirar nosso pedido ou buscar a nossa fé, ou sei lá, ter um alvo, porque tudo é simplesmente demais para nossa cabeça. Exatamente, né? Daniel. Que talvez hoje a gente tenha virado jogar para o universo, sei lá, não é? Jogar para o universo fica muito vago. O cérebro humano não tem como entender isso num plano nosso de forma. Só que forma é energia isso é maravilhoso. condensada. Quando se quebra o padrão de forma, você fala de energia. Então você vai ter gente falando do eterno com forma e do eterno sem forma. Então, por exemplo, no cristianismo, Deus é um, mas se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. O um, na mentalidade humana, dividido em três. Então você pergunta a um cristão, você reza para quem? Ele fala para Jesus, porque Jesus é amor. Aí você pergunta para outro cristão, você reza para quem? Para o Espírito Santo. Mas por que você não reza para Jesus? Porque Jesus fala de amor, Espírito Santo é fogo, é luz, ele resolve. Veja, um foi pelo aspecto amor, que era Jesus, o outro foi pelo aspecto poder e luz, que era o Espírito Santo. Mas ambos estavam falando da mesma coisa com aspectos... Então, por aspecto diferente, você chega no mesmo um, já que os três não passam de um. Lá na Índia, Brahman foi dividido numa trimurti chamada Ishwara, Brahma, Vishnu e Shiva, criador, preservador e transformador. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Então, pelo que se observa, embora com diferenças conceituais de cada cultura, era muito comum pegar a unidade e dividir numa trindade, só que a trindade tinha a ver com as características dadas naquela cultura, né? E aí, isso vou repetir, se a cultura era matriarcal, falaria de uma grande deusa e suas emissárias. Se a cultura patriarcal falaria de um grande Deus e seus emissários. Então, os gregos resolveram essa história. Falava assim, o todo é pai e mãe do universo. Quer dizer, ele não é uma mulher, ele é tudo. E eu poderia imaginar, um branco vai imaginar uma forma para o divino sempre branca. Já um negro vai imaginar uma forma do divino como negra. Já um oriental vai imaginar Deus com o olhinho puxado. Isto também tem a ver com a nossa maneira de buscar o mais próximo como uma referência para você ter aonde se concentrar. Porque fica muito vago você falar de uma luz universal, que você não está falando de um conceito lá em cima, você está falando de algo que está em tudo. Só que a nossa mente não tem como conceber o absoluto de forma relativa como nós somos aqui. Então,
no final das contas, por qualquer aspecto que eu falar do divino, eu ainda estou falando da mesma luz e do mesmo todo, mas o envoltório que eu vou dar naquilo e a maneira psicológica de eu lidar com aquilo vai ter a ver com a minha cultura, como eu fui educado neste revestimento. Até um dia você quebrar esse padrão, às vezes religioso de infância, e você descobrir que Deus não é um cara barbudo e branco lá em cima e o Papai Noel também não é um cara barbudo vestido de vermelho. Você vai crescendo, você começa a pensar em conceitos maiores que pega um religioso fanático que pega a divindade só daquele jeito. Se você fala que a divindade é muito mais, ele não aceita, porque você quebra o padrão mental com o qual ele se sente confortável. Mas você está falando da mesma coisa, só que ele está vendo assim, você está vendo assim. Mas esse que está vendo assim jamais vai compreender aquilo, mas o que está vendo assim vai compreender o outro. Então, é uma coisa difícil. O fanático ataca alguém que não comunga da linha dele, mas se esse alguém é mais esclarecido, não vai atacar o fanático. Não, ele se torna fanático também. Então, o nível de consciência de cada um vai dar a medida do universo de acordo com o que a pessoa pensa. E aí é que está. Os sentidos do homem não dão a medida do universo, Humberto, que é, cara, eu vou dizer igual, é do cacete. Sabe, uma coisa... Pô, não dá para imaginar agora. O que a gente não pode conceber aqui, de repente pode se sentir numa meditação, num momento de prece, num momento de interiorização. Você, Humberto, com seu filho no colo, de repente, naquele momento de amor, dá um start, abre, você entra num estado diferente, só que você não vai ter como falar, você não vai ter como formatar, porque é tão arrebatador que você fala, isso é um amor que eu sinto, não há palavras para definir. Então eu fico imaginando caras igual Jesus, né, num nível alto, ou Krishna, ou Buda, o quanto que esses caras sentiam, o pouco que eles podiam falar com linguagem humana, cara. E eles tinham que usar parábolas, porque senão o pessoal não entendia nada. Porque a parábola, eu vi gente muito intelectualizada, e até mesmo dentro da área da ciência, baixar a lenha em parábolas, dizendo que aquilo era um método atrasado, né? Só que tem um detalhe, um conhecimento hoje, daqui a 6 meses está ultrapassado por algo moderno. Então o conhecimento ele é meio datado, ele vai sendo superado com o tempo e a expansão da humanidade. Agora, uma parábola, Daniel, você contou ela em 1500, hoje você conta em 2000, você pode mudar detalhes, mas a lição dela é a mesma, ela não vai ser ultrapassada. A maneira de contar fica diferente, a essência é a mesma. Então, a nível didático, uma parábola é fantástica, ela atravessa os séculos contendo a lição. Mesmo que você mude ela em torno, ela tem um bojo dentro e ela sempre vai passar aquilo. Então, grandes mestres, percebendo o nível infantil da humanidade, eles usavam parábolas como uma forma de você atravessar os tempos com conhecimento e uma lição que não fosse datado como conhecimento técnico. E aí eu vejo na parábola uma didática superior que grandes mestres sempre usavam quando lidavam com a gente, a humanidade aqui ainda bem atolada, eles usavam uma história contendo uma lição para dar um aspecto ético, senão a humanidade não sairia da superstição antiga.